Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardi falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo para o programa Windows Server League. Vamos falar hoje sobre cluster de máquinas virtuais, sobre storage SMB, sobre compartilhamento SMB 3.0. Okay? Temos um post em cooperate.com.br com bastante detalhes sobre essa possibilidade. E esse vídeo eu tenho como objetivo mostrar para vocês como é feita a configuração. Bom, o que eu tenho aqui? 3 servidores com o Windows Server 2012. Esse é o servidor 1, onde eu vou levantar o cluster. O servidor 2 vai ser o outro nó do cluster. E tem o meu servidor de storage. As máquinas já estão no domínio. Vamos criar o nosso cluster e botar o nome dos servidores. host01.cooperate.local. E host02.cooperate.local. Ok. Não vou validar o cluster, somente para teste. Vou botar teste SMB3. Colocar um IP para ele aqui. 10. O objetivo não é ensinar para vocês a criar cluster, e sim a configurar o cluster com o compartilhamento SMB 3.0. Ele vai criar meu cluster aqui. Enquanto isso, vamos para o nosso storage. Esse aqui vai ser meu servidor de storage. O que eu vou fazer nele? Eu vou criar alguns compartilhamentos. Se você quisesse até utilizar o pool de discos, por exemplo, eu poderia fazer um compartilhamento usando esses 3 discos. SATA normal, tá vendo? Para fazer um volume de paridade, como eu comentei no post. Mas, para o exemplo, eu vou criar 2 compartilhamentos simples. Eu vou criar um compartilhamento para o cluster. Eu vou criar aqui, ó, aplicativos. Ele já está preparado, olha só, ele já é um perfil para o Hyper-V. Local do compartilhamento. Vou escolher uma pasta aqui. Já tem a pastinha Public. Já tem a própria pastinha do Hyper-V. Avancei. Essa aqui vai ser máquinas virtuais. Vou colocar junto para facilitar. Máquinas virtuais. Avancei. Qual a diferença que depois eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a permissão para as máquinas, para os nós, já tendo acesso a esse compartilhamento. Por quê? Para facilitar a migração ao vivo, para facilitar a réplica. Olha só, host. Vou trocar aqui para computadores. Eu vou colocar o próprio host sendo como permissão, controle total para essa pasta. Eu vou botar a mesma coisa com o host 2. Host 02. Controle total para essa pasta. E também na permissão de compartilhamento. No caso aqui já está controle total para todos. Okay? Mas eu poderia, se eu quisesse deixar uma coisa mais restrita, eu poderia deixar somente a permissão para esses hosts, para ninguém mais acessar esse compartilhamento e poder dar algum problema no meu cluster. Olha só que legal. Mesmo esquema. Até recomendo que você faça isso, porque esse é um compartilhamento muito importante. Esse compartilhamento é do seu cluster. Cliquei OK. Avancei. E criei. Pronto. Agora eu tenho um compartilhamento criado, que vai ser para minhas máquinas virtuais. Vou fazer mais um negócio aqui. Aqui em computador, disco local C, usuários, público, documentos. E vou criar uma pasta que vai servir de quórum para o meu cluster. E vou compartilhar essa pasta. Vocês vão ver que eu posso botar agora o quórum em um compartilhamento SMB 3.0 também. Eu nem precisaria selecionar Hyper-V, só estou fazendo esse perfil de aplicativos somente para padronizar.
Já coloquei a minha aqui. Quorum. Mesmo esquema com as permissões. Também poderia fazer a mesma coisa aqui, como já fiz no outro, vou deixar padronizado também. Observe que as permissões você pode definir de acordo com o seu ambiente. Importante, eu gosto de já deixar preparado, com o permissionamento todo feito. Se você quiser fazer um Storage Migration, um Hyper-V Réplica, o host já tem acesso pleno, sem você ter que mexer em nada. Ok? Você poderia tirar aquelas outras permissões, por exemplo. Criou, agora eu tenho 2 compartilhamentos. Vamos voltar ao meu host 1. Ok. Criou o cluster. Deu um wizard que não tem o quorum. Ok. Mas agora a gente vai criar o quorum. Vamos criar o quorum. Botão direito aqui no nome do cluster. More Actions. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai configurar o quorum desse failover cluster. Ok? Vou adicionar. Aí a opção que eu vou usar, ou seja, criar uma testemunha em um compartilhamento de arquivos. Ok? Vou criar um disco testemunha em um compartilhamento de arquivos. Antigamente você só poderia ter um disco normal, um disco SCSI e tal. Eu até poderia criar no meu storage aqui um disco SCSI. O Windows 2012 tem essa opção já aqui prontinha. Posso criar um SCSI aqui. Mas já que já dá para fazer no compartilhamento, vamos fazer com compartilhamento. Deixa eu só acessar aqui o compartilhamento para ver se está tendo acesso pleno. Contrabarra, storage. Olha lá o quorum. Estou com acesso pleno. Ok. Opa. Ctrl C. E vou colocar aqui. E você vai ver aqui embaixo, online, o testemunha desse cluster. Legal. Sem storage tradicional até o momento. Aí você vai me falar, pô, Rafael, tá, tudo bem. E como é que eu vou fazer para botar o disco das VMs em compartilhamento? Tem que mexer alguma coisa aqui em disk, em pulse? Aí que vem o tchan, aí que vem a diferença. Você não precisa alterar nada aqui em disk, em pulse, não. Você simplesmente vai fazer o seguinte, vou criar uma VM aqui. Botão direito, Virtual Machines, e vou criar a máquina virtual. Só que eu vou criar a máquina virtual onde? Aqui. Ok? Escolher um host aqui. Máquina virtual. Máquina de testes. Teste 1. Olha só o que você tem que fazer. Isso aqui. Somente isso aqui. Ou seja, o cluster a configuração da máquina virtual no cluster vai ser apontada para um compartilhamento de rede. No Windows 2008 R2 isso não era possível, tal qual a configuração do cluster, do quorum do cluster, que eu botei também em compartilhamento de rede. Ou seja, 2 novidades aí. Na verdade 3, né? O SMB 3.0, que já é uma bela novidade, preparado para o Hyper-V, a possibilidade de usar o quorum testemunha de disco em compartilhamento e agora a própria VM em compartilhamento. Vou só avançar. Vai criar um virtual hard disk já no local, ok? Importante que o hard disk também fique lá. E vou criar minha máquina virtual. E pronto. A máquina virtual já está altamente disponível. Por quê? Porque os 2 servidores são capazes de acessar esse compartilhamento. Então eu poderia fazer um teste de Live Migration. Vamos lá?
Vou escolher o nó 2. Ele está fazendo Live Migration para o nó 2. Olha que interessante. E agora a máquina virtual já está rodando no nó 2, sem paradas. Vocês viram que foi incrivelmente rápido, em menos de 10 minutos eu configurei um cluster de máquinas virtuais com storage em cima de Windows Server 2012. Ok? Lembrando que esses dois nós que eu utilizei poderiam ser Hyper-V Server, ou seja, licenciamento gratuito. Ou seja, você ainda reduziria ao máximo o custo de licenciamento. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aguardem o próximo post da série da Windows Server League. Um grande abraço. Fiquem com Deus.